Muito bom, queridos. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês, porque eu me identifico muito com essa pergunta que eu vou fazer para vocês. Quem quiser pode escrever no chat e tentar responder pelo chat aí. Vai ser bom que eu vou interagir aqui com vocês. Já eu vou compartilhar a tela com os slides do nosso estudo, mas eu preciso fazer uma pergunta para você. E eu vou usar o pronome no singular, tá certo? Como é que você se sente atualmente? Você, como eu, está cansado? Quando você começa a olhar ao seu redor e ver a economia definhando, a violência aumentando, a imoralidade, a incredulidade, as falsas doutrinas, tanta gente falando tanta coisa, a confusão, a enfermidade, a pandemia, o sofrimento, a perda dos entes queridos, a guerra agora, a fome no mundo que já mata uma pessoa a cada 4 segundos. Então, até a gente terminar esse estudo bíblico, quantas pessoas já não terão morrido somente por causa da fome, sem falar de todas as doenças, todas as pestes, todas as coisas que estão acontecendo no mundo. Me responde aí, vai escrevendo aí no chat, quem está cansado? Quem está cansado? Enquanto você vai escrevendo, eu vou compartilhando a tela novamente e vou tentar abrir aqui o estudo de hoje, para que a gente comece a falar a respeito desse livro magnífico. Muito bem, já está na tela aí. O nosso primeiro estudo hoje vem responder essa pergunta, né, da gente, ou seja, vem como um alento a nossas respostas. Eu estou cansado. Não sei quantos de vocês estão, e aqui está aparecendo aqui no chat, muitas pessoas dizendo aqui, eu estou me sentindo cansado, angustiado e fraco na fé. É assim que a maioria das pessoas estão se sentindo, Celso. Muito obrigado por participar. Muito obrigado. É assim. A Milka também disse, eu também estou, né? Eu também. Então, há muitas pessoas bastante cansado, disse aqui o Marcelo, bastante cansado de ver a maldade, a tristeza, de ver as pessoas sofrendo. Estou cansada, angustiada e também fraca na fé, pastor Semei, disse a Claudinha. Estamos juntos, todos juntos aqui, todos passam por esse momento de sofrimento, de angústia, de medo, de provação. E essas atuais circunstâncias que a gente está vivendo são circunstâncias que realmente empurram a gente para a angústia, empurram a gente para o medo. E algumas pessoas têm medo de falar sobre o livro de Apocalipse. Nosso estudo não vai demorar muito hoje, porque hoje nós vamos mergulhar apenas no significado do livro, no que ele deve representar para a gente, tá certo? E eu espero que, quando você terminar esse estudo e saber para que serve o livro de Apocalipse, que você tenha um alento para essa resposta que você deu. Se você está cansado como eu, saiba que o Apocalipse é nada mais, nada menos que um livro aberto que vem para revelar a Cristo para nós e, principalmente, para revelar os planos que estão em seu coração. Nós vamos saber hoje algumas coisas a respeito desse livro e como ele é importante e deve ser livro de cabeceira, porque ele precisa estar junto da gente, porque a gente deve estar sempre lendo o livro de Apocalipse. Eu costumo fazer o meu ano bíblico assim, eu leio o Novo Testamento, depois eu leio o Antigo Testamento, agora eu estou voltando para o Antigo Testamento, terminando o livro de Deuteronômio, mas de vez em quando eu faço uma leitura paralela do livro de Apocalipse. E agora eu também estou fazendo isso com o livro de Daniel. São 2 livros que devem chamar a nossa atenção, porque há muitos acontecimentos que estão diante dos nossos olhos e que estão prestes a acontecer. O nosso Deus conhece o futuro da humanidade, ele sabe o que está por vir, ele sabe exatamente como as coisas vão acontecer. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar que no final dos tempos haverá um grande tempo de angústia qual nunca houve. Todos nós imaginamos como esse tempo será, mas somente o Senhor Jesus, a testemunha verdadeira,
aquele que revela os segredos. Somente o Senhor Jesus sabe a que proporção será esse tempo de angústia. Somente Ele sabe a que nível esse tempo de angústia vai afetar o povo de Deus, em que nível será esse grande sofrimento emocional. Então, Ele conhece o futuro da humanidade, Ele sabe tudo a nosso respeito, sabe tudo a respeito dos governos, tudo que está pela frente. Na Bíblia, a gente pode ter certeza que encontramos esperança para viver e, como eu já falei no início, um alento a esse nosso cansaço, a esse nosso medo. Às vezes nós que nos chamamos cristãos, temos medo de falar que temos medo. Por quê? Porque parece que demonstrar medo é parte de uma insegurança que o cristão não deveria ter. Mas a maioria de nós sentimos medo. E o medo não é uma coisa totalmente ruim, não. O medo é que dá um estalo no nosso reflexo, que nos deixa em alerta, com cuidado, com zelo, no que diz respeito às coisas que estão acontecendo ao nosso redor, que podem acontecer a qualquer momento. A própria Bíblia diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória. A gente vai falar sobre isso ao longo do estudo. Esse temer a Deus não é só temer respeitando, não. É um certo medo, aquele medo que envolve respeito e a dificuldade que a gente tem de se encontrar, de encarar aquela pessoa. Então, há um medo que a gente pode dizer que é salutar. Ter medo do juízo de Deus é importante, mas a gente não pode preservar o medo no nosso coração a partir do momento que a gente descobre como se livrar do medo. E a Bíblia diz, já eu vou pregar num lugar aqui bem distante daqui da minha casa, terminando esse curso eu vou sair daqui para falar justamente sobre isso. O amor lança fora o medo. O livro de Apocalipse precisa ser entendido por mim e por você como uma carta de amor, um livro de amor, que apesar de ter símbolos interessantes que causam algum nervosismo na maioria das pessoas que o leem, ele deve ser para nós um livro que nos comunica esperança, vida e paz. Muito bem, queridos. O Apocalipse é a última parte, o último dos 66 livros que compõem a Bíblia. No Apocalipse, Deus fala de maneira poderosa. E é lá também que todas as mensagens da Bíblia alcançam a sua culminação. O que isso quer dizer? É lá que a gente vê como tudo acaba. Sabe aquela história de que às vezes a gente vê uma pessoa sofrendo, chorando muito, e a gente se aproxima dela e diz assim, olha, vai passar, tenha calma, vai passar. Às vezes a gente diz para as pessoas, tudo passa. Mas sabe, esse vai passar é como se fosse, é como se o livro de Apocalipse fosse para nós o próprio Jesus dizendo assim, meu filho, minha filha, vai passar. Está chegando o momento em que logo, logo ouviremos o Senhor Jesus dizendo, entrai pelas portas, meus queridos filhos, o vosso sofrimento terminou. Já pensou que coisa linda? Então, o livro de Apocalipse, de cara, eu já posso dizer para você que é um livro de esperança, um livro de paz, um livro de amor, um livro que revela como todas as coisas terminarão. E o mais maravilhoso disso é que nós já sabemos, através do livro de Apocalipse, que existe um vencedor. O nome dele é Jesus Cristo, o Senhor, o leão da tribo de Judá. Louvado seja o seu nome. Como é que esse livro chegou até nós? O que é que ele revela? Quem é o seu ator? Qual o personagem central desse livro? Apocalipse 1, verso 1 e 2. Eu peço a você que, se você tiver sua Bíblia aí, quiser abrir lendo, pode fazer, mas eu vou passar muito rápido esses textos. E eu acho melhor que você anote num caderninho ao lado, se você tiver aí, todos os textos que nós vamos ler, porque depois essa mensagem vai ficar gravada e você vai poder conferir texto por texto, porque aqui a gente vai fazer de uma forma mais dinâmica. Mas no capítulo 1 de Apocalipse está escrito assim, a partir do verso 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou no seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, olha só, aqui nós temos uma sucessão de personagens que se encontram no Apocalipse. Que personagens são esses? Que personagens são esses? Daqui a pouco eu vou
responder essa pergunta para vocês. Mas antes, leia o que está no verso 11. Está escrito assim, que dizia, o que vês, isso é Jesus falando a João, o que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Depois de ter escrito o livro de Apocalipse, João enviou uma cópia para cada uma dessas igrejas. Então, o que isso quer dizer? Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. João estava na ilha de Patmos, como a gente vai ver já já. Ele estava na ilha de Patmos e Deus deu para ele o privilégio de ver determinadas coisas que aconteceram, que estavam acontecendo no presente momento em que ele estava recebendo as revelações e as coisas que iriam acontecer ainda no futuro. O Apocalipse passou por 5 etapas então. 5 personagens, né? A gente pode chamar assim, antes de chegar até nós. Como nós lemos naquele primeiro texto, deixa eu ver se eu volto aqui para você ver, ó, revelação de Jesus Cristo, a qual quem? Deus lhe deu para mostrar a quem? A seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer, e por quem, queridos? Pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, seu servo. Olha as fases que o livro passou, as mãos e nas mãos de quem o livro passou. Veja como esse livro foi tratado com uma dedicação, uma atenção especial da parte de Deus. Deus chama Jesus, o seu filho, apresenta para ele o projeto, Jesus então convoca o anjo da hoste celestial, o seu principal anjo, e o envia para que ele fale para João o que iria acontecer nos últimos dias, o que estava acontecendo, e algumas coisas até que já aconteceram, que já tinham acontecido em sua época. Daí João pega essas cartas e envia para onde? Para as igrejas, ok? Ele disse assim no verso 9 do primeiro capítulo de Apocalipse, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Anote se você quiser, esse é o texto que aponta para a ocasião e contexto do livro de Apocalipse. Quando ele foi escrito, onde João estava e por quem foi escrito. O João assina o livro, diz que estava na ilha de Patmos e que recebeu essa mensagem diretamente da parte de Deus através do anjo que estava com ele. Patmos era uma ilha rochosa no mar Egeu, no que a gente conhece como a Grécia, tá certo? Era uma prisão de segurança máxima. E foi justamente o Domiciano, o imperador, que enviou João para essa ilha, para aprisioná-lo lá. Era um momento bem complicado para o povo de Deus. A mensagem estava sendo pregada, mas havia muita perseguição. Daí você pode começar a entender o porquê do livro de Apocalipse ter sido escrito em símbolos e até o próprio Jesus ter essa característica de ensinar as pessoas através de parábolas. A gente vai entender um pouco mais a esse respeito. Aqui na última parte da Bíblia, Deus então concentrou mensagens proféticas para os dias de onde? De quando? De hoje, para os nossos dias. Será que nós estamos vendo o Apocalipse se desenrolando diante dos nossos olhos? Será que quando a gente liga a televisão no noticiário, a gente não está lendo ou está vendo as páginas do Apocalipse diante de nós? É certo que Jesus falou lá em Mateus 24 que nos últimos dias haveria guerras, rumores de guerra, fome, doenças, pandemias. Nós estamos vendo exatamente este quadro, mas o livro de Apocalipse então chama a nossa atenção para dizer que o período que nós estamos vivendo é justamente aquele período que Jesus apontou lá no livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, quando ele começa a contar para os apóstolos como seriam os últimos dias. Ok? Então, a quem Deus prometeu uma bênção especial? Fica bem atento a isso aí agora. Porque é importante ler o livro de Apocalipse e estudar sobre esse livro. Por que é importante? Porque o próprio Deus disse no verso 3 do capítulo 1 ainda,
Bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Eu fico curioso com essa expressão, chamar sua atenção para ela. Por que João disse, inspirado pelo Espírito Santo, que o tempo estava próximo? João já morreu e Jesus ainda não voltou. Por que ele disse que o tempo está próximo? Essa é uma questão que meu irmão, pastor Gondim, explica muito bem. Esse senso de urgência, ele deve permanecer em todas as gerações, a do passado, a do presente e as gerações futuras, que eu nem acredito que existirão as gerações futuras. Por quê? Eu acredito que nós fazemos parte da última geração. Isso porque o livro de Apocalipse nos revela sinais que estão exatamente agora diante dos nossos olhos. Então, por que é que João usou essa expressão, o tempo está próximo? Porque o tempo de vida que cada um de nós temos é o tempo que nós esperamos pela volta de Jesus. Eu já estou há 49 anos vivendo, mas eu tenho um filho que dormiu no Senhor aos 23 anos de idade, aos 24 anos de idade. Então, para o meu filho, o tempo da volta de Jesus chegou muito rápido. Então, o tempo para ele estava próximo, o tempo para você está próximo, porque nós não sabemos até quando estaremos vivos e respirando. Então, em nome de Jesus, comece agora a olhar para esse momento, esse estudo, como sendo uma oportunidade que Deus está dando para a gente se preparar, porque o tempo, além da nossa vida comum, ainda temos os sinais que apontam para o iminente retorno do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, qual é a bênção para aqueles que leem, que ouvem e guardam? Bem-aventurados aqueles que leem, que ouvem, que guardam as palavras desta profecia, deste livro. Sem dúvida, a razão principal da bênção ao estudar Apocalipse, queridos, é o quê? Está aí na tela para você ver. É o seu conteúdo, é o presente que o Senhor nos dá através desse livro cheio de esperança. São animais terríveis, espantosos que aparecem nesse livro, cenas que para algumas pessoas parecem mais cenas de um filme de terror, mas para aqueles que estão estudando o livro e aprendem o significado de cada coisa, é uma mensagem de esperança. Então, bem-aventurados aqueles que mergulham nesse estudo, como eu e você estamos fazendo aqui neste sábado. Muito bem. Qual era o método que Jesus usava para explicar uma profecia? Como era que ele fazia? A Bíblia diz lá em Lucas 24, 27 que, começando por Moisés e por todos os profetas, Jesus explicava o que dele se achava em todas as Escrituras. Então, na época de Jesus, as Escrituras eram o Antigo Testamento. Percebe? O Novo Testamento foi escrito por aqueles homens que estavam com Jesus e conviveram com ele. Quando Jesus esteve na Terra, as Escrituras, a Bíblia do seu tempo era o Antigo Testamento. Então, ele usava as Escrituras e ele apontava os lugares do Antigo Testamento que apontavam para ele. Querem um exemplo? Isaías 53, se você quiser anotar para ler depois. Isaías, há muitos anos antes de Jesus vir, ele já disse no capítulo 53 do seu livro que ele viria como uma raiz de uma terra seca, como um homem de dores, que sabe o que é padecer. Não chamaria a atenção das pessoas por causa da sua formosura, pelo contrário, as pessoas passariam por ele e nem o notariam. Então, Isaías já deu uma visão de um Messias que não viria como um rei glorioso, mas como um homem de dores e que sabe o que é padecer. Então, Jesus, quando falava de si mesmo, ele apontava para essas partes das Escrituras do Antigo Testamento que mostravam que ele era o Filho de Deus e como ele viria. Era assim que ele ensinava as Escrituras. Jesus buscou o que os outros escritores da Bíblia haviam dito sobre o tema, e ele explicava a respeito dele e das profecias usando essa característica, usando a Bíblia como principal método de ensino. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? É que ninguém, por mais inteligente que seja, não sou eu, não é o pastor Gondim, não é nenhum PhD, nenhum doutor em teologia, que vai explicar para a gente de forma compreensível e clara o que diz o livro de Apocalipse. Quem explica o livro de Apocalipse é a própria Bíblia. Então, quando você for estudar qualquer tema da Bíblia, lembre-se disso. A própria Bíblia explica a si mesma.
A chave que abre os mistérios do Apocalipse está no Antigo Testamento. Dos 404 versículos que tem em Apocalipse, 276 são citações de outros autores que estão no Antigo Testamento. Então, perceba como a gente tem que fazer para entender o livro de Apocalipse. Precisamos usar a própria Bíblia para explicar as profecias que contém no livro de Apocalipse. Então, esse vai ser o método que a gente vai usar para estudar o livro de Apocalipse aqui, sábado após sábado. Em Apocalipse 1, verso 12, está escrito assim: virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. São símbolos, números que foram apresentados a João por uma razão específica. O método que Deus usou para dar a João a revelação do Apocalipse, qual foi? Diríamos hoje que Deus revelou o Apocalipse por meio de impressões audiovisuais e simbólicas. Audiovisuais e simbólicas. Esse texto que eu apresentei para vocês antes aqui, apresenta um castiçal de ouro, mas a intenção de Deus não era apenas revelar a João os utensílios de um templo que ele estava enxergando, mas o significado de cada coisa, correto? Então ele usou impressões audiovisuais e simbólicas, fez João enxergar, ver coisas que para ele ainda eram símbolos, mas à medida que as revelações iam sendo mostradas, o anjo ia dizendo para ele o que significava cada coisa. E aquilo que o anjo não poderia explicar ainda, ele deixou para que aqueles que estudassem esse livro e o livro de Daniel pudessem aprender e entender no tempo certo o que o Senhor tinha a ensinar. Porque Jesus então falava em parábolas e usando símbolos. E ele disse, Lucas 8, verso 10, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Por que é que Deus separou a compreensão das suas revelações destas duas formas? Para uma parte das pessoas, o privilégio de conhecer e entender. E para uma outra parte, não compreender nem entender. Como Deus julga, ele é presciente, ele conhece a consciência de cada um, ele sabe quem seriam as pessoas que não estariam sob a influência do Espírito Santo, que não se permitiriam serem usadas para interpretar as profecias, pelo contrário, usariam as profecias e tudo que estava sendo revelado para perseguir o povo de Deus. Então, Jesus, em um ato de proteção, escreveu e providenciou para que o livro de Apocalipse fosse revelado de forma clara, simples, para aquelas pessoas que buscavam o seu espírito e buscavam entendimento na pessoa de Jesus. Estavam abertos aos ensinos de Jesus, estavam abertos ao ensino da sua palavra. Essas pessoas podiam entender claramente, mas aqueles que iriam tornar esses assuntos um fator de perseguição para o povo de Deus, Deus então não permitia que eles compreendessem facilmente o que estava escrito. Então era por um fator protetivo, uma medida protetiva de Deus para guardar o seu povo e dar somente ao seu povo o privilégio da compreensão das profecias. Jesus falou por parábolas para que as entendessem somente aqueles que estavam relacionados com as coisas espirituais. Viram aí? Os símbolos não impedem a compreensão, porque a Bíblia, a própria Bíblia, nos dá o significado. Será que é assim mesmo? Vamos ver alguns exemplos. Quando aparece um animal na Bíblia, o que é que significa um animal? Todas as vezes que você estiver lendo o livro de Daniel, o livro de Apocalipse, você vê que apareceu um animal que surgiu do mar, uma besta que surgiu do mar. O que significam essas bestas, esses animais? Né? Como é que a gente pode entender isso? Então, a própria Bíblia revela, como eu disse, o Antigo Testamento revela os segredos do Apocalipse. Em Daniel 7:23 está escrito: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e os fará em pedaços. Então está claro aqui que lá em Daniel, quando ele recebeu a revelação também das coisas que aconteceriam no final dos tempos, inclusive já vai entendendo isso, que o livro de Daniel e Apocalipse
estão entrelaçados, estão unidos no mesmo propósito de revelar ao mundo o que há de acontecer nos últimos dias. Então, aqui, neste livro, a gente desvenda o primeiro mistério. O que representam os animais quando aparecem na Bíblia? Segundo o que nós acabamos de ler, são representações de reinos. Se você quiser anotar, anota. Animais na Bíblia representam reinos. Muito bem. Tem um texto na Bíblia que diz, talvez a gente vá ler aqui, que diz assim, ó, que um animal se levantou no meio do mar, entre muitas águas. O que significa água numa interpretação profética? O que significa água? Olha a resposta, está em Apocalipse 17, verso 15. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são o quê, minha gente? Olha aí na tela. São povos e multidões e nações e línguas. Então, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas quando a gente começar a estudar sobre a besta que emerge do mar, que aparece no mar, a gente vai entender besta, animal, o reino, que aparece de onde? Do meio de povos, multidões, nações e línguas. Aí é fácil da gente olhar para a história e identificar que reino é esse que surgiu no meio dos povos, das multidões, das nações e das línguas. Um lugar onde está tremendamente povoada a terra, com várias nações diferentes e até línguas e dialetos diferentes. Mas nós vamos estudar isso num outro estudo. Muito bem. O que significa, então, na profecia, um dia profético? Quando você lê lá em Daniel, até 2.300 tardes e manhãs, parece que Daniel está falando de um dia, porque um dia tem uma tarde e manhã. Mas como o texto é um texto profético, como é que a gente entende um dia profético? Será que a Bíblia explica? Olha o que a Bíblia diz, Ezequiel 4, 6 e 7, Antigo Testamento, tá certo? Como eu falei no início, ele explica como nós devemos interpretar as profecias, o Antigo Testamento. E aqui Ezequiel não é diferente. Ele é a chave para a gente entender o que significa um dia profético. Quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá. 40 dias. Um dia te dei para quanto tempo? Cada ano. Dirigirás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com teu braço descoberto e profetizarás contra ela. Então, Deus entrega uma profecia aqui de 40 dias, mas ele já explica, olha, para cada dia que eu dei para você, cada dia representa um ano. Então, todas as vezes que profeticamente a Bíblia falar de dias, é preciso entender que para compreender essas profecias que falam de tempo, como a profecia de Daniel 8,14, para entender essa profecia de tempo, a gente precisa aplicar o que a gente chama de princípio dia-ano. Pega 2.300 tardes e manhãs, transforma em 2.300 anos, e aí a gente vai saber em que tempo determinadas profecias se cumpriram ou se cumprirão. Muito bem. De que coisas Deus nos adverte, então, ao interpretar a profecia? Tem um chamado de Deus, um cuidado que a gente deve ter. 2 Pedro 1, verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Olha aqui a advertência, queridos. Não deixa ninguém chegar para você e dizer assim, olha, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho de Apocalipse representa a Rússia. Aí você diz assim, como é? Representa a Rússia, o cavalo vermelho. Sabe qual é a pergunta que nós devemos fazer? Aonde você consegue me provar isso? Na Bíblia. Porque somente a Bíblia pode responder à própria Bíblia. As profecias bíblicas são interpretadas pela própria Bíblia. Ela é a única autoridade interpretativa. Então, ninguém pode interpretar o Apocalipse com o seu achismo. Eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, e sair ensinando as pessoas ao redor do mundo a respeito de como deve se compreender as Escrituras, usando achismos, alegorias. Alegorias são fantasias, né?
As pessoas criam fantasias para tentar explicar um evento bíblico, uma história bíblica. Então, essa é a advertência que Deus nos dá. Não vamos interpretar Apocalipse segundo os nossos conceitos. Vamos deixar que a própria Bíblia nos revele. Apocalipse 22, 18 a 19 diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Olha como é duro, olha como é complicado. E se alguém tirar qualquer coisa dessas palavras do livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então, queridos, ninguém pode ensinar esse livro. E eu não vou me atrever a fazer isso, porque eu quero a minha parte com Deus no céu. Não vou me atrever a tentar explicar nada para vocês, segundo a luz do meu próprio conhecimento, das minhas vãs reflexões, das minhas vãs suposições. Não. Em nome de Jesus, eu não quero passar por isso. Porque eu almejo o céu, assim como eu sei que todos vocês também almejam o céu. Então, nosso estudo vai se apoiar no que a própria Bíblia revela a respeito do que está escrito nas profecias. Jesus, então, faz uma promessa especial a todos que lhe obedecem. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Queridos, eu acredito que já iniciou-se. Eu acredito, é uma questão pessoal, tá? Não estou afirmando biblicamente, mas se a gente for ler o que está escrito em Mateus 24, eu acredito que nós já estamos entrando num período que a Bíblia chama de grande tribulação. E está escrito, nós acabamos de ler aqui, capítulo 3, verso 10, que há de vir sobre o mundo um momento, uma tentação tamanha que todos serão provados. Há um outro lugar da Bíblia que diz: tudo que precisa ser abalado será abalado. Eu estou contemplando todos os dias ao meu redor, na vida das pessoas, nas igrejas, nos governos, no planeta inteiro, todas as coisas sendo abaladas, todas as pessoas sendo abaladas. Meus queridos amigos, que Deus seja louvado por esse nosso primeiro estudo. Eu acredito piamente que será uma bênção para cada um de nós, assim como está sendo para mim. Só em preparar esse material para vocês, em estudar esse material para vocês, eu já estou sendo abençoado. E eu espero em Deus que você também esteja sendo abençoado. Eu quero fazer um apelo para você. Você quer estar entre aqueles sobre quem o Senhor Jesus disse que as pragas cairiam, porque acrescentaram ou tiraram alguma coisa das palavras do Senhor? Ou seja, você pode até assumir uma posição no futuro dizendo assim: a Bíblia diz que é desse jeito, que o caminho é esse, mas eu prefiro ir por este outro caminho. É possível que alguém diga assim: a Bíblia me ensinou que esse não é o caminho que eu devo seguir, mas eu vou seguir por ele assim mesmo. É possível que muitos de nós tenhamos atitudes como essas, até porque muita gente não sabe que quando a gente se afasta dessa comunhão repetida, diária com Deus, nós somos capazes de tomar decisões até contra Ele. Somos capazes de tomar decisões até contra as pessoas que amamos. Somos capazes de perseguir e trair até pessoas que a gente ama, simplesmente porque não temos um relacionamento diário com Deus. Então, meu convite para você hoje, a minha pergunta primeiro: você quer estar entre aqueles que sofrerão os castigos escritos nesse livro de Apocalipse? Ou você quer estar entre aqueles que estarão de pé, com o rosto iluminado, quando o Senhor Jesus fizer acontecer esses últimos eventos sobre a terra e trouxer sobre a terra todos esses momentos mais difíceis? Você quer estar entre aqueles que estarão em cima dos montes, esperando com alegria e de braços abertos o retorno do seu Salvador? Escreve aí, por favor. Ou então, levanta sua mãozinha dizendo: eu quero estar entre aqueles que estarão de pé para receber o Senhor Jesus com alegria. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Ele dê para mim e para você esse maravilhoso sonho realizado. O sonho de estarmos de pé na presença do Senhor
quando esses eventos que nós vamos estudar aqui, semana após semana, começarem a acontecer. Amém? Louvado seja Deus por essas mãozinhas levantadas. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus e pedir a Ele essa bênção. Maravilhoso Deus e poderoso Pai, te agradecemos pela nossa primeira reunião desse estudo que vai durar alguns meses. Todos os sábados nesse horário, Pai, iremos parar tudo. Iremos abrir a Tua palavra e permitir que o Senhor, somente o Senhor, fale. Para que eu aprenda, para que todos aqui presentes nessa sala aprendam. E que não somente aprendam, mas apreendam todo esse conhecimento e essas bênçãos maravilhosas que esse livro maravilhoso tem a nos oferecer. Em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te pedimos. Conceda-nos a graça de fazer de todo esse conhecimento que estamos absorvendo uma força, uma ferramenta, um estímulo para continuarmos em Tua presença e um dia realizarmos esse sonho do qual nós falamos agora. Estarmos de pé sobre aqueles montes onde os Teus anjos serão enviados para nos buscar, para o encontro contigo nos ares. Louvado seja o Teu nome. Realiza, ó Deus, este sonho na minha vida e na vida de cada um aqui presente. Eu oro confiando unicamente, exclusivamente, nos méritos do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina hoje para todo sempre. Amém. Amém.